Bom, é só para vos dizer que o nível 3 vai ser muito rápido, porque é uma base apenas da minha visão das coisas, que tem um nome de código, iChange. Exatamente. Bom, o que é o iChange? Okay, eu vejo o iChange hoje como uma aplicação que tem que acompanhar a pessoa todos os dias, permanentemente. Portanto, obviamente que estou a falar de mobile. Obviamente que é uma aplicação que tem que estar presente também no nosso computador. Portanto, estamos a falar de qualquer coisa multiplataforma e que nos vai propor missões diárias. Okay? O nome missões até é extremamente pomposo quando vocês virem o que é que eu vou falar a seguir. O iChange, tal como estávamos a falar, é um programa, o iChange, que dura 6 meses, que tem 3 etapas. É uma informação que provavelmente, naquilo que eu tenho refletido, nem teria que ser dada ao utilizador quando ele chega pela primeira vez. Vai ser só um programa de desafios diários. Portanto, tem em 3 fases, cada fase com 2 meses. Obviamente que eu estou a falar num sistema perfeitamente integrado de gamification, com missões, com feedback, com pontos, etc. Então esta é a primeira fase do iChange. Not doing. O nome das fases vai caracterizar o teor das missões diárias. Ora bem, voltando atrás, para eu não ter que perder 70 quilos e andar meio nu a passear pela floresta, eu realmente, para mudar, seja no que for, tem que ser devagarinho. Nós vemos isso nas empresas, todos os clientes que eu vou visitar, coisa que eles mais adoram que eu lhes diga e que é a verdade, é que gamification é um processo que se vem instalar no que já existe. Não é um parasita. É simbiótico e não rupturista. Ele não vem mudar os hábitos daqueles casos que já existem. Nós sabemos perfeitamente bem que o ser humano reage com muita urticária a mudanças bruscas. Então, o que é o not doing? Portanto, uma vez mais, eu quero lembrar tudo isto integrado como se fosse um grande jogo. E eu acordo de manhã e recebo no meu telemóvel uma missão. Nesta primeira fase, que tipo de missões é que eu meto aqui? São missões que vão implicar o esforço de não fazer uma coisa. Mas de não fazer uma coisa tão menor que não vai de maneira nenhuma mexer no meu dia. Como, por exemplo, imaginemos, isto se calhar acontece a muitos de nós, que temos uma divisão lá em casa, onde nós entramos todas as manhãs para ir buscar o nosso saco. Nós sabemos exatamente onde está o saco. Ele está à entrada. Mas acendemos sempre a luz. E a missão pode ser do género: hoje não ligues um interruptor que tu habitualmente ligas. Minúsculo. Nenhum impacto. A primeira reação pode ser: ok, porque é que eu vou fazer isto? Mas se eu fizer, quando eu faço, o que é que acontece? Eu chego à aplicação e digo: eu fiz isto. E ao fazer eu fiz isto, eu recebo o feedback das outras 250 mil pessoas no mundo que fizeram exatamente a mesma coisa. E eu vou ver o que é que aquilo produziu na realidade. E vou ver que não estou sozinho. E um reforço social positivo como este não se encontra em praticamente nada. Onde eu vou ver, ok, mais de 250 mil fizeram este pequeno não fazer. O que é que isto representou? Representou coisas de enorme importância para o nosso planeta. Isto é um pequeno exemplo. Um pequeno exemplo de uma coisa de não fazer. No fundo, é deixar de realizar um pequeno hábito que nós temos, que pode não ser o melhor. Obviamente que não vamos fazer isto todos os dias. Ou melhor, a aplicação não nos vai propor de fazer isto todos os dias.
Agora, a aplicação vai nos dar razões para fazermos isto todos os dias. Mais uma vez, neste sistema de estímulo, de reconhecimento social, de tudo aquilo que eu falei. A aplicação, o que ela tem que ter, nesta primeira fase, precisa de ser alimentada por 2 meses de pequenas não-ações destas. Que podem ser abrangentes, que podem ser transversais aos problemas, que podem ser dedicadas a um só problema. No fundo, a aplicação, tu podes lá colar o conteúdo que quiseres. E em relação ao conteúdo, lá está a tal coisa. Ninguém pode dizer, eu tenho as soluções para tudo. O conteúdo, para mim, também tem que ser criado com a participação dos utilizadores. Têm que alimentar, as pessoas criam, e as pessoas votam, e as pessoas escolhem, e as pessoas metem na aplicação. Mais uma vez, uma aplicação completamente autogerida. O que é que isto faz? Isto faz, através deste reforço positivo, através deste eco social, deste reconhecimento social, eu fiz parte de qualquer coisa importante que não me deu trabalho nenhum. Ora, isto é muita dopamina. Isto é mesmo muito reforço positivo. E eu vou ter dificuldades, mesmo como o Hulk, de encontrar razões legítimas para não continuar a adotar esta atitude. Esta é a minha opinião, obviamente. O que é que eu vou fazer também durante estes 2 meses desta aplicação? Vou criar a base de envolvimento para continuar a viagem. Ainda faltam umas milhas para a viagem, nem tudo está feito, nem tudo está terminado e é preciso continuar. Chegar à segunda fase. A segunda fase é o undoing. No fundo, o que é que vai acontecer? A melhor metáfora é quando se começa a pegar numa picareta e começa-se realmente a partir coisas que não estão bem na nossa vida, na nossa sociedade, um problema na causa que defendemos. O undoing, obviamente, que já chama um bocado mais de nós, mas mesmo assim não nos obriga a partir para o meio da selva para resolver os nossos problemas ou para fugir deles. Mas, no entanto, é preciso ver uma coisa, tal e qual como nos jogos, tal e qual como em todos os sistemas de gamification, já tivemos uma preparação prévia. Já fomos munidos das armas, dos skills, para continuar a nossa aventura. O undoing é, por exemplo, se queremos falar da instituição financeira, a aplicação, um dia podemos acordar e podes-nos sugerir. Hoje, vai ao multibanco, levanta 10 euros, que não te façam falta, e guarda-os na carteira. É um gesto completamente banal. Agora vamos imaginar se 1 milhão de portugueses fizesse isto no mesmo dia. Afinal, quem é que tem o poder financeiro? Os bancos? As corporações? Ou as pessoas? Pelo menos dá para voltar a recolocar essa questão. Agora imaginemos que era tão engraçado que depois da missão lançada, depois do eco verificado, 10 milhões de euros desapareceram dos multibancos portugueses assim, sabe-se lá como. Claro que a condição e a verdadeira missão era não reintroduzir no sistema financeiro novamente, que se fazia um grande evento à volta daquilo e sugeria-se no dia a seguir também. Mais 10 euros. Mas como qualquer efeito de bola de neve e qualquer coisa engraçada, tal e qual como eu adorei, eu estava em França, como adorei a reação dos portugueses quando foi preciso pedir faturas para uma pastilha elástica, para um café, que toda a gente começou a passar faturas em nome do Relvas e não sei o quê. Portanto, estas coisas podem pegar e imaginemos que no dia a seguir é 1,5 milhão. Ora, 1,5 milhão, vezes 10, isto já dá 15 milhões, mais os 10 de ontem, já dá 25 milhões. E por que não fazer isto até ao fim da semana? Qual é a diferença para nós todos entre ter a nossa fortuna pessoal no banco, ou no colchão, ou no cofre, ou no porquinho mielheiro? Quantas pessoas é que vocês conhecem, na vossa vida, no vosso percurso, que foram assaltadas e levaram-lhes tudo? Muito poucas. Nós aprendemos também a crescer no medo, meteram-nos medo de tudo. É por isso que servem as seguradoras. É o gambling do medo. Estamos lá a jogar nas probabilidades. Ora, ok, all-in, meto todo o meu dinheiro porque acho que vou ter uma doença grave daqui a 30 anos. Portanto, no fundo, o undoing é exatamente isso. É uma ação, ainda não rupturista, que não vai alterar a nossa vida,
mas que vai ter um grande impacto. Até chegarmos à última fase, que é a fase da edificação, que é a fase do doing, que é aquela fase em que é preciso construir, em que é preciso dar o corpo ao manifesto, em que pode passar por muitas coisas. Sinceramente, esta é a fase que, neste momento, eu tenho menos ideia do que é que pode ter. E vou-vos explicar porquê. Porque vai depender muito do que é que vai acontecer no undoing. Mas o doing, para mim, é do género. Recebo uma missão, hoje, vamos imaginar, vamos recuar um bocadinho no tempo, quando houve o escândalo de um administrador que foi para a Caixa Geral de Depósitos, que tinha sido responsável de umas percas de não sei quantos, ainda por cima foi para lá para um novo cargo e foi ganhar mais dinheiro. Então o doing pode ser... Então hoje sugiro a todos os utilizadores desta aplicação para irem à Caixa Geral de Depósitos, pedir informações sobre o que é preciso para fazer, para abrir uma conta. Ou seja, o que é que eu estou a dizer? Occupy Caixa Geral de Depósitos. Portanto, no fundo, pode ser uma coisa dessas, onde eu vou agir diretamente sobre as coisas da sociedade. E, mais uma vez, eu sei quem vai, eu sei quem aderiu, vai ser social, vai ser gratificante, vai ser organizado e não precisa de um líder. Li no outro dia, já não sei, mas era uma personagem famosa qualquer que dizia que a serpente só se consegue matar porque tem cabeça. Se o movimento não tiver líder, o que é que vão fazer? Vamos ver o exemplo dos downloads das torrents. O que é que eles podem fazer? Nada. São milhões de pessoas a utilizar aquilo. Não se pode fazer nada. O movimento tem que ser assim. O movimento tem que ser de tal maneira espontâneo que não há nada a fazer. Portanto, no doing, serão coisas destas. Este sistema é aberto. Este sistema tem as linhas, tem os traçados gerais. Obviamente que eu tenho isto descrito em detalhe na sua estrutura, mas é como se fosse uma plataforma. Não é um sistema fechado, onde cada um pode alimentar com o seu conteúdo. Onde se pode dedicar a uma causa e pode-se fazer todo este trabalho com uma causa, com pequenos gestos. Pode-se fazer este trabalho de forma transversal. Economia, ambiente, política, finanças, escola, tudo. Pode ser no doing, pode ser... Não façam trabalhos de casa hoje. Não há direito. Já chega o tempo na escola. Não é preciso estar a fazer trabalhos de casa. E, portanto, este é o meu iChange, saído da minha cabeça, e que eu queria apresentar hoje, que é este programa em 3 fases, onde, para mim, esta fase do doing não devia ser só 2 meses. E durante os 4 meses que precederam o doing, adquirimos software, skills e equipamento necessário para suportar a fase do doing. Há uma coisa muito importante, fomos atores. Ninguém nos disse para fazer nada. Eu acordo, o telemóvel diz que ok, não ligo hoje uma luz. Está bem, mas não me apetece. Mas se calhar apetece-me. Mas fui eu que escolhi. Há um exemplo giríssimo do poder de escolha, de um professor americano que começou a meter gamification nas suas aulas. E, obviamente, voltando aos trabalhos de casa, pouquíssimas pessoas eu conheci que adoravam fazer trabalhos de casa. Então, claro, na escola dele não era exceção, ninguém queria fazer trabalhos de casa. Até que ele um dia disse, ok, bom, ou vou revolucionar o sistema de educação nacional e de alguma maneira obrigar esta malta ou não sei o quê, ou então vou começar pela parte mais pequena. Ok, então é o trabalho de casa, é a vontade. Então o que é que ele fez? Pessoal, não há mais trabalhos de casa para ninguém. Ué! Alta festa. Ok. Pronto. Mas, no entanto, a partir de hoje, também não há notas. Ué! Bom, a festa estava a ser maior. Portanto, a partir de hoje vai ser pontos de experiência, vai ser níveis. Epá, e não há trabalhos de casa, como eu disse, mas lá ao fundo meti um placar, e então no placar estava escrito quadro das missões. Então havia várias missões. Várias missões, cada uma sobre um tema, cada uma que dava uns pontos de experiência específico, e ele dizia, agora vocês, mas se quiserem, só se quiserem, mas para ganhar pontos de experiência têm que fazer muitas coisas dessas, é irem lá, escolherem a missão que querem e realizem. Claro que a missão era fazer a cópia do não sei quê, escrever a tabuada do não sei quantos, mas estava num quadro de jogo e havia o poder da escolha. Já não me era imposto. Ainda por cima eu até podia fazer ou não. Só que lá está a tal coisa, pois há a tal
Pressão social. Hoje em dia a pressão social é negativa. Aquele aluno que se porta muito a mal, e eu na escola do meu filho tenho isso, tem um brilhante, e aqui estou a ser altamente sarcástico, tem um brilhante sistema de pontos vermelhos e pontos verdes para quem se porta mal e para quem se porta bem. O sistema é tão inteligente, sarcástico mais uma vez, o sistema é tão inteligente que as crianças que adquirem muitos pontos vermelhos não conseguem sair daquilo. E vão ficar com pontos vermelhos, se calhar, no primeiro mês e têm o ano feito. Que não vão conseguir recuperar os pontos vermelhos. Portanto, aquelas crianças, ainda por cima, os que têm pontos verdes, fazem um sistema de redeeming. Eles trocam os pontos verdes por cromos ou postais ou que raio é. Aquelas crianças é uma pressão social negativa em que não têm saída. Completamente. Autoestima completamente lá abaixo. E o que é que se tornam? Alunos de alto insucesso escolar, violentos, todos eles, sem exceção, são extremamente violentos para os colegas, para os professores, para tudo, porque eles disseram, o jogo já está feito, já perdi, só que sou obrigado a jogar. Diz, por favor. Eu sei que nem sempre é assim tão linear o facto da criança ter os pontos vermelhos na escola. Até pode ser uma criança que a autoestima nem vá por aí abaixo. Claro. Mas tem que haver uma forma de nós podermos explicar aos alunos que há um caminho e que há outro. Claro. Não significa que estamos a impor a escolha. Obviamente. Obviamente ele escolhe. Ele, a partir do momento em que atira e sabe perfeitamente que se atirar o copo para o chão vai partir, sabe que está a fazer uma má ação. Foi a escolha dele. Como é que eu posso explicar, então, a crianças, isto pegando já numa área que eu costumo fazer com o nome, sou escoteira. Como é que eu posso pegar numa criança e explicar que não pode ser assim sem impor? Eu acho que tens de começar por lhe explicar as vantagens de seguir esse caminho. Depois há outra coisa. Hoje em dia, eles querem mesmo explicações. Se eu disser ao meu filho, se o meu filho me disser agora quero sair, quero ir à rua. E se eu lhe disser, pá, não. Porquê? Ele tem 6 anos. Eu digo, pá, porque falta 20 minutos para o jantar. Então porquê é que não posso ir 15 minutos? E nós não éramos assim. Nós aceitávamos muito mais. E eu tenho que lhe explicar os benefícios, mas é mesmo assim, os benefícios de ficar em casa. Ou então tenho que me render e dizer, não, estou a ser casmurro. Claro que ele pode ir 15 minutos. Como é que este professor disse aos alunos que era bom fazer trabalhos de casa? Ele não lhes deu nenhuma punição. Como é que o jogo Facebook nos diz que é bom de continuar? Ganha-se sempre mais ou menos. Mas nunca me sinto inferiorizado em relação a nenhum outro jogador. Na educação, o problema é extremamente grave. Se há um sítio onde as regras não são claras, é aí. Tu não sabes por onde começar. Tu, aluno, não estou a falar. Eu acho que os professores também, não é uma crítica nem a professores nem a alunos, mas é extremamente vago. E é um sistema educacional que data da Revolução Industrial. Já viram quantas eras tecnológicas é que nós já passámos desde lá? Espera aí, Helena, desculpa lá, deixa-me só... Diz. Mesma pessoa que inventou as bolas verdes e as bolas vermelhas e criou uma pressão negativa na criança, é a mesma pessoa que tem que se perceber que aquilo que está a acabar um fosso entre está a dividir as pessoas e ela própria tem que redefinir o jogo. Ou seja, Exatamente. tem que arranjar o mesmo jogo. Tem que redesenhar o caminho. Falar com crianças não é fácil. Mas dizer Claro. uma criança sim e ele vai dizer que não. Eu dou-te um exemplo. Temos que arranjar uma maneira Helena, de dizer que sim, mas mostrar que o sim é o melhor caminho. eu já te tens falado. Deixa-me só dizer mesmo uma coisa que ainda é relacionada a isso. Por exemplo, e que tal que se a regra fosse assim? Okay? Cada 50 pontos verdes dá um postal com uma fotografia de um animal. Que eu acho que é isso que eles dão. Todos os alunos, todos os dias ganham um ponto verde. Aqueles que fizerem os trabalhos de casa ganham 2 pontos verdes. E aqueles que se portarem e não fizerem barulho nas aulas ganham 5 pontos verdes. Mesmo aquele que não faz nada e se porta mal, ele vê que ele vai conseguir qualquer coisa.
Porque todos os dias tem pontos verdes. Isto que eu te estou a descrever não é mais que o princípio dos jogos Facebook. Tu não fazes nada e há sempre qualquer coisinha que chega e que chega aqui a teu. E é sempre positivo. Está mais que provado, estes estudos todos, e podes ler todos os estudos sobre aquilo que é os hábitos comportamentais, hoje em dia, bater com o pau já não dá para nada. Mudamos também. Dá, claro que dá. Dá no instante. É o mesmo papel do dinheiro. Se eu te dizer, não mexe, pronto, ele ali não mexe. Mas é que nem sequer me deu o trabalho de explicar porque é que não mexe, etc. E tal. E o redesenhar o caminho, como ele diz, para mim é isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. E estamos a fabricar pessoas com falta de resistência à frustração. Exatamente. Quer dizer, E com alta resistência à mudança, porque... não tem uma recompensa logo imediata. Quer dizer, vai frustrar e vai... Estás a perceber? Exatamente. Nós temos que saber o que é o não. Exatamente. E o porquê. Espera aí. Se calhar é um bocadinho contra a corrente, e assim, francamente, eu não acho que haja um problema no que diz respeito aos pontos vermelhos. A questão é a estigmatização de uma criança, porque não faz mal, eles podem perceber, eles fizerem uma coisa bem feita e têm uma recompensa agradável, e outras terá necessariamente uma recompensa desagradável. Ou podem não ter nenhuma recompensa se portarem mal. Ou não ter alguma ausência, o que também é desagradável. Mas um dos problemas hoje em dia é um problema de impunidade, seja de adultos. Eles fazem tudo e não têm qualquer espécie de a começar na classe política e acabar nas escolas primárias. Portanto, é uma questão também de impunidade. Pode até haver algumas bolas vermelhas. O problema é que se o sistema está feito de forma a estigmatizar a criança que recebeu a bola vermelha e que já não se consegue livrar Das bolas vermelhas, pois. isso é um problema. Se houver um sistema em que a criança até se portou deliberadamente mal sabendo se tem que portar bem ou deve portar bem, recebeu a bola vermelha, mas depois há uma maneira acessível à mentalidade e à emocionalidade da criança para se libertar da bola vermelha, então aí eu não vejo problema nenhum. Mas já há, Helena. Não, mas já há. O tal sistema de autogestão dos YouTubes e dos Facebooks é isso. Eu porto-me mal, não sei quantos, vão dizer que eu me portei mal. Eu a próxima vez não tenho interesse em portar-me mal. Depois também não. Mas a questão aqui também é assim, não há problema nenhum em adiar a recompensa. Uma das coisas que nos faz ser adultos é que Claro, obviamente. isso tem que ser tudo muito adequado a determinadas idades. Não é? Exatamente. E gerações e mentalidades. Espera aí, Adalberto, que tenho mais... Mas francamente eu não acho que haja mal. Por exemplo, portou-se muito mal, tem sido não sei o quê. Leva lá a bolinha O que eu acho que está mal é a maneira como o sistema é concebido, que cria um poço sem fundo para o utilizador, vamos falar mesmo assim, que a coisa não lhe correu bem ao princípio. Exatamente. Imagina qual é que seria o sucesso comercial de um jogo, e volta aos jogos, em que se tu, ao princípio, te corresse mal, já não conseguias continuar a jogar o jogo. Pá, ninguém comprava aquilo, tinha que ser gratuito. Espera, o Paulo queria falar, e depois és tu, eu sei. Bolinhas vermelhas e verdes, não percebo muito, para além de que a vida nos dá algumas bolinhas vermelhas de vez em quando. É certo. De facto, nós tomamos más opções durante determinados momentos da nossa vida e depois não vamos ter bolinhas verdes para chá. E eu não sei, eu acho que as bolinhas vermelhas são péssimas para educar golfinhos, mas foram ótimas para educar cães durante a geração anterior à nossa, em que fosse positivo, claramente, Exatamente. com esses processos de treino. Mas aos golfinhos e aos cavalos que queremos mestrar, podemos eventualmente mostrar menos bolas vermelhas porque não funcionam. Mas eu penso que as nossas crianças terão eventualmente mais dia, menos dia, perceber que na realidade há bolas vermelhas que Claro. se pisarem. É exatamente o que a Helena estava a Mas dizer. eu gostava era de voltar ao white change. A minha pergunta, desculpem lá. Não, força, claro. A minha pergunta é como é que tu pagas o white change? Como é que tu promoves o white change? É de boca? Fazes tu a aplicação? Como é que tu pagas o data center que processa os resultados e dá as recompensas explicando o que é que aconteceu no final? E apenas mais uma nota adicional. Acho que quem começa a jogar o white change deve ter um grande propósito. Por exemplo, visto que temos duas pessoas que trabalham na defesa dos animais, queremos salvar os golfinhos. E então, o que tu fazes é decompor 1000 coisas que têm influência no futuro em salvar os golfinhos e faz as pessoas fazer pequenas tarefas muito simples que batem nesses problemas de comportamento. Certo. Tu nunca salvas os golfinhos, ou seja, tu colaboras fazendo pequenas ações para destruir as Não, espécies do puzzle. tu estás... Exatamente, tu estás a fazer a viagem para conseguir salvar os golfinhos, no teu exemplo. Acho que para as pessoas pegarem no white change, cada pessoa tem a sua paixão. Claro. Umas querem salvar os golfinhos, outras querem que aconteça o que aconteceu aos golfinhos durante o Passos Coelho. Todas as pessoas têm as suas motivações. Claro. E eu acho que é importantíssimo que as pessoas peguem numa aplicação do telefone e que dizem, eu vou fazer pequenas missões
vai ser divertido à brava e vou mudar o mundo. Uhum. As pessoas precisam disso, mesmo que depois mudar o mundo não esteja lá. Há história de jogos em que tu... Mas mudar o mundo está lá. É como a Helena estava a dizer. Sim, são perguntas ou comentários, ainda não. São as duas coisas. São comentários do que faltava, portanto é a crítica ao que eu acho que faltava aí. E a minha pergunta é, como é que tu pagas e divulgas? Bom, E também outra questão, já agora muito provavelmente, não se resolve os problemas infantilizando os problemas. É percebendo, uma coisa é simplificá-los, outra coisa é... Claro, obviamente. Mas eu não falei isso porque... Ironizando. Eu falei em decompor os problemas, não em simplificá-los. São coisas diferentes. Pois, mas há uma simplificação que é de facto simplista e que não ajuda, não contribui. Em relação a como pagar a aplicação, para mim a aplicação tem que ser desenvolvida numa base de crowdsourcing, completamente. É óbvio que esta aplicação, para ser legitimada nos seus utilizadores, não pode ter um patrocinador, de maneira absolutamente nenhuma. Qualquer patrocinador vai dar uma conotação à aplicação que ela não vai ganhar. E além disso, na minha opinião, um patrocinador vai logo delimitar também o campo de ação desta aplicação. Em relação ao lado multidisciplinar, isso por acaso eu disse, que tanto tu podes usar a aplicação num campo de, vamos dizer, local, se quiseres segmentar só para uma determinada área, ou podes usá-la como transversal. No fundo, isto é uma plataforma que a tua comunidade ou a comunidade global alimentará de conteúdo. Portanto, pode ser multidisciplinar e não tem que ser focalizado a um. Agora, eu acho que subjacente e superior a tudo aquilo que são... Porque é assim, o problema global também tem que ser decomposto. E decomposto, parte dos fragmentos que vamos encontrar, são todos os outros grandes problemas, que se calhar é a camada logo imediatamente a seguir. Portanto, no fundo, é assim. Isto é uma plataforma. É aberto. O conteúdo é naquela lógica que eu te disse. São os utilizadores que vão criar. Então, as primeiras missões é construir a base que depois permite fazer com que isto funcione. O White Change propriamente dito vai ter que ter várias pequenas missões de vários pequenos voluntários, de vários crowdsourcing, Sim. para depois chegares a este resultado em que começa. Exatamente. Ele vai ter que ser criado. Vai ter que haver uma base crítica de missões que é criada. A divulgação, bom, a divulgação é como a divulgação de qualquer produto para o qual não tens dinheiro para comprar meios publicitários. A divulgação vai ter que ser o boca a boca, vai ter que ser as redes sociais, vai ter que ser líderes de opinião que possam, de uma determinada maneira, estar sensíveis ao assunto. Uma aplicação que é acessível a qualquer pessoa. Exatamente. Qualquer pessoa, em qualquer plataforma, exatamente. Espera aí, Helder, desculpa lá, porque a Xana tinha pedido para falar. Já feito várias coisas, já vem das primeiras coisas que foram ditas. Eu acho que aquilo que tivemos aqui a falar, e acho que aquilo que estamos aqui a empacar, são sistemas estáticos. Como, por exemplo, perguntava, então, o que é que nós fazemos aos políticos? E assim, e a primeira coisa que nós precisamos de retirar são as coisas que são estáticas e que mudam. A democracia foi inventada na Grécia Antiga. O sistema de ensino que nós temos foi criado por monges há muitos anos. E nós estamos a falar de coisas que são dados adquiridos. E acho que aquilo que tu tens estado a falar, já falaram, Sim. que tens estado aqui a dizer-nos hoje, é para destruirmos tudo isto que é assim. Os políticos têm importância porque têm estatuto. Exatamente. Fizeste aqui a pirâmide muitíssimo bem. E têm poder e têm cenas porque têm estatuto. Exatamente. E nós damos-lhes estatuto quando nos preocupamos com eles e achamos que é através deles que as coisas têm que ser feitas. Portanto, se pensarmos de outra forma, podemos ver que o problema nem sequer passa por aí. Da mesma maneira que a questão dos miúdos e das bolinhas verde ou da bolinha vermelha, francamente, eu acho que cada miúdo é um miúdo. Claro. Há miúdos com que as bolinhas vermelhas vão funcionar muito bem. Exatamente. Há miúdos com que as bolinhas vermelhas nunca vão funcionar e isso é a tarefa de cada professor, é não ficar estático. Portanto, Exatamente. foi inventado por um anjo há não sei quanto tempo, ou as bolinhas vermelhas foi inventado por um psicólogo que já morreu, de certeza. E as pessoas poderem reinventar as coisas. E acho que aquilo que tu estás aqui a propor é muito isto, é uma coisa de quebra. Isto por causa das coisas que nós estávamos Sim. aqui, que eu acho que são sempre pontos de expressão quando várias pessoas se juntam e começam a falar sobre como é que se muda, não é? E nós estamos sempre a bater nisto, não é só na questão do problema ser muito grande, é nas próprias construções mentais que nós temos sobre coisas que nós pusemos na nossa cabeça e que, como pusemos na nossa cabeça, elas estão lá. Mas não, nós apenas imaginamos que elas estão lá e podemos imaginar que elas não estão e podemos pensar de outra
houve aqui outra coisa que me chamou a atenção, que é a questão de, há bocado perguntavam, aqui atrás não sei bem quem, como é que eu faço com que alguém continue a jogar no meu jogo? Como é que eu faço que alguém se mantenha? E eu acho que isto é uma coisa, isto é uma coisa um bocado tricky, pensar assim, porque é assim, cada pessoa tem a sua paixão, estava também a dizer, não é? Mas é assim, mas cada paixão tem um tempo e tem uma intensidade. E esgota-se. Uhum. É o Hulk. É tal coisa, são pouquíssimas as pessoas que são ativistas uma vida inteira. Agora é assim, eu posso ter um foco de ativismo, ou eu posso interessar-me por um problema durante 2 anos. Claro. Vamos imaginar, se calhar até sou conscienciosa o suficiente para estar 2 anos a dedicar-me a um problema. Não é o fulcro da minha vida, mas é uma coisa com que eu estou preocupada. Posso estar preocupada com os recursos hídricos do planeta, seja aquilo que for. E nessa altura, durante esses 2 anos, eu posso estar a jogar o White Change. Mas se calhar, passado 2 anos, a minha mãe morre. Eu fico deprimida, tenho que tratar das heranças, etc. E não tenho tempo de jogar White Change, de estar a dedicar-me ao White Change. Portanto, ou seja, lá está, basear as coisas nas pessoas, ou basear numa pessoa, ou dizer, esta pessoa tem que continuar, e se esta pessoa não continuar, é um descalabro. É outra coisa Que não é o caso aqui. O caso aqui é mais um movimento... manter a jogar, não é necessário manter a jogar, quer dizer, eu já joguei Farmville quando aquela Exatamente. apareceu, hoje em dia não jogo Farmville. Aliás, Algumas pessoas continuaram. e voltando ao paralelo do jogo, o jogo bem feito é aquele que, mesmo que eu entre a meio do caminho, eu sinto que ainda posso chegar a algum sítio. Isso é muito contemplativo, 6 meses, começam quando, acabam quando. É um período, eu chego, já estão os jogadores, entre aspas, a jogar há 3 meses, eu entro e vou ver o eco de tudo aquilo que já foi construído. Que no fundo um jogo vivo é isso. É um jogo que quando eu chego eu vejo o que já foi construído pelos outros. E eu vejo que, sim senhor, já foi construído isto. Agora eu aqui ainda posso ter um papel a jogar. Eu não perdi comboio absolutamente nenhum. Isto existe, isto continua e eu posso entrar. E isso é importante, isso que tu dizes. Eu posso sair quando quiser. E posso voltar. E o jogo tem que estar preparado para isso. No fundo, só um bocadinho, no fundo o que se assistiu quando o mobile chegou e, entre aspas, democratizou os jogos, foi isso. Foi que as pessoas começaram a mandar no seu tempo de jogo. E podiam jogar 1 minuto e depois metiam no bolso e entravam para os transportes. E isso trouxe um grande poder. E viram que não era disruptivo, porque o jogo, tal como estávamos habituados, era tínhamos que chegar a um certo checkpoint para fazer save tudo o que fez. O mobile disse, não, tu entras, sais, tu administras o teu tempo. E isso, para entrares no flow, tem mesmo que ser assim. Xana. Que é, e que talvez até mais do que nesta terceira fase, nas 2 primeiras, poderá ser muito bem desenvolvido no ângulo Sim. que é justamente a questão das premissas mentais que nós temos, não é? Nós vamos sempre abordar um assunto a partir de um conjunto pré-determinado de conceitos e o não fazer qualquer coisa ou desfazer qualquer coisa pode ajudar-nos a substituir esses conceitos Claro. por outros ou de alguma forma a deixar um espaço mental, não é? É a história do banho-maria, um bocado. Como é que eu, ou então como é que algumas pessoas depois também ao apresentarem um problema ou diminuem, não é? Como é que eu, ou hierarquizam as coisas, a classe política que é importante, temos que... e, como a Xana dizia muito bem, é um novo problema. Exatamente. Se nós não pensarmos nisso como os grandes motores do nosso país, eles simplesmente Claro. permanecem-se, porque eles são feitos pela mentalidade de todos nós. E, portanto, a questão aqui também tem a ver, eu não desprezaria, por assim dizer, não diminuiria as 2 primeiras etapas, porque se calhar as 2 primeiras Mas de etapas maneira nenhuma. São o estofo, são... são justamente Exatamente. a questão onde a Xana salientou, que eu acho que é extremamente importante, no fundo é a essência disto tudo, são as etapas onde se pode trabalhar Exatamente. mudando as mentalidades. Mas é o verdadeiro combustível para a parte mais difícil da viagem. Mas o ideal é quando chegas aqui já estás preparado para o que der e vier. Não existe propriamente uma palavra portuguesa, eu usei a inglesa, é o empowerment. É aquilo que tu vais adquirir naquele percurso. Tu vais enriquecer e estás pronto para tudo nesta altura. E tens coraça. Exatamente. O Hulk já está embalado. Exatamente. Isto é peanuts. Exatamente. Diz ele. Eu acho que o doing é o mais fácil. É o que as pessoas olham e é a minha opinião. Sim, claro. Acho que é o mais fácil porque já vejo o que eu estava a dizer, com o embalo
Claro. É mais fácil nesse quadro, em que houve uma preparação, em que já tens as... Agora, o doing, e vamos falar a linguagem de jogos sem problema, é o final boss. É o grande monstro final. E se tu chegas ao jogo e dão... É aquele em que se tem mais motivação para... Claro, mas é aquele que se tu entras com ele no jogo, acabou. Exatamente, nesta fase, obviamente. Mas isso do mais fácil é relativo e é altamente subjetivo. Se as pessoas passaram, Sim. é o que tem um maior impacto visual. Vai efetivamente fazer... É porque é onde constróis realmente. Exato. Mas se as pessoas, se os utilizadores participaram desde o início, é um treino. Claro. É um treino. Pronto. Daí a minha opinião sobre isso. Eu tinha uma questão Sim. acerca do not doing. Diz. O que é? É essa a questão? Não. Não. Diz, Helder, desculpa. Se tiver uma missão, como apagar a luz. Não apagar a luz. Não acender a luz, exato. Eu tenho o hábito de dormir com ela assim. Exato. Estes princípios assentam na desfragmentação. Sim, Sendo que o not doing nós estamos a tratar em fragmentos mais pequenos. exatamente. Eu, ao estar a tratar, ao fazer uma missão, eu vou saber para o que é que estou a contribuir. Ou vou estar a contribuir para algo geral. Surprise. Tu sabes que, ao estares no iChange, estás num movimento de transformação qualquer. E é ao realizares a missão que recebes o bónus de saber qual foi a tua participação. Diz, desculpa. Exatamente, exatamente. Imagina, diz, ok, destruímos menos hectares de floresta, todos juntos. Fizemos isto. Poupámos não sei o quê, poupámos não sei o quê. Diz, Helder. Então eu só vou saber para o que é que estou a contribuir quando já contribuí. Isso faz parte da estrutura da aplicação. A aplicação, se ela tiver um âmbito transversal, tu até podes chegar ao ponto de dizer hoje quero uma missão de economia, hoje quero uma missão de ambiente, hoje quero uma missão de sociedade. Escolher. Ou então, tal e qual como nós temos no Trivial Pursuit, a cartinha da cor diz isto de não apagar a luz é impacto ambiental. Mas que também tem um bocado de impacto económico e que tem um bocado de impacto não sei o quê. Diz. Porque falámos há pouco dos animais, Sim. que são pastorados, Sim. pastorados. Sim. Se o assunto for animais, Sim. a pessoa não sabe o que está a contribuir. Exatamente. Se estiver a contribuir para Sim, é extremamente interessante. as pastoradas continuarem e quer que seja que acontece isso, Sim. estão a fazer algo para... Exatamente. Mas isso tem exatamente a ver com aquilo que é hoje em dia a complexidade das relações entre tudo. Eu acho que precisas de grandes objetivos porque as más interpretações vão-te queimar o jogo com muitas pessoas. Sim. Mas imagina, isto que eu vou dizer vai parecer doentio, mas há pessoas que não gostam de touradas porque não gostam da crueldade com que são tratados os animais. Tu vais ver exatamente o mesmo tipo de argumentos das pessoas que gostam de touradas. Sim. Sem as touradas Exatamente. também já não havia aqueles Sim. animais e nós adoramos o cavalo e blá. Exatamente. A conversa, basicamente, dos dois lados do campo tem muitos pontos comuns. Mas se tu apresentas como tema do vou fazer animais, tu podes estar a pisar em calos de pessoas com a melhor das intenções que não estão lá. Na minha opinião pessoal foi aquilo que eu disse. Claro. Acho que a aplicação precisa de master objectives, em que as pessoas querem mudar o mundo neste sentido. Tu precisas de identificar as pessoas e as pequenas ações que tu fazes não podem violentar essas pessoas. Porque senão tens uma brutal recompensa negativa. Claro. Imaginar que tu fazes a brincadeira dos 10 euros, que ninguém percebeu, em que durante 7 dias toda a gente levanta 10 euros e guarda em casa. E depois disseste, parabéns, você acabou de destruir o sistema bancário do país. Epá, e eu trabalho É no um banco, achievement. E eu trabalho no banco, ou a mulher trabalha no banco, ou Claro. eu não tenho a ter nada contra bancos. Essas consequências inesperadas, na minha opinião, encaixam-se mal. Eu acho o projeto todo brilhante. Sim. E acho que só precisa dos master objectives. Tu precisas de identificar a pessoa. Tu não podes violentar. Tu não podes dizer que com as suas ações que pareciam heróicas você acabou de fazer uma calamidade qualquer. Mas... Hã? Mas é exatamente isso que eu queria dizer. A estrutura do Reddit... Olha, nem sei se calhar estamos aqui. Pois. Uau. Ok. São 2 horas. Desculpem lá, o tempo voou. A realidade é o pagar. Acho que o projeto é lindo a partir do momento em que o software existe.
Exatamente. E depende das pessoas desenhar o jogo, mas acho que pagar o software, acho que é um mau plano fazer um dos mesmos moldes. Acho que é mais consistente juntar um grupo de pessoas, nem que seja pelo espírito de missão, pagarem aquilo e terem profissionais a fazer isso. É uma hipótese também. Depois deixa-me só Força. terminar aqui relativamente à educação, que é uma Sim. coisa engraçada. Eu estou totalmente sensível. Toda a gente falou aqui da escola, os pontinhos vermelhos e o professor. Eu acho que passámos também lá em que daqui se calhar é preciso criar um jogo multiplayer. Ele é multiplayer. Deixaram de ter voz ativa na educação das crianças, claro. Os dois trabalham, chegam a casa cansados, já ligam nenhum, as pessoas passam a vida da escola e o responsável é o professor. Não é assim? Não. Portanto, os pais têm que participar na vida da escola, a comunidade tem que participar na vida da escola e aí a tal apoio, pressão social. Convinha que existisse da parte da comunidade, que não existe. A escola está sozinha, o Estado não nos liga, os pais não ligam, a comunidade não liga, e os miúdos Eu acho que no fundo vem ter aquilo que o... vermelhas, as pessoas vão tentando inventar, seja por psicólogos ou pessoas inventam, formas de conseguir controlar o máximo possível, porque as turmas são enormes. Claro. Não quer dizer que são dois. Mas se calhar o problema básico está nessa sobrelotação das aulas, das classes. Claro. Professores maus, temos alunos bons, temos alunos maus, crianças problemáticas, adolescência problemática. O meu miúdo no ano passado, eu tive o sistema dos cartões vermelhos, eu era todos os dias. Pois. Não me lembro se eu consegui convencer. Felizmente, houve uma participação com os pais, não foi só comigo, foi com os pais, para se resolver o problema, porque a turma era, embora todos tivessem boas notas, a turma era Pois. problemática. E uma das formas foi os pontos vermelhos têm que desaparecer Claro. no final da altura. Ele tem que ter um prazo. Então, ao final da semana desaparecia, a segunda-feira era o ponto zero. Portanto, não tinha acontecido nada. Só que assim perdes completamente a noção de progressão, o que é extremamente importante, na minha opinião. Exatamente. Os pais apoiaram os filhos e havia sempre novos objetivos e que eram criados com os pais e com os professores. Foram criados mecanismos. Podem não ter sido os melhores. Claro, obviamente. Foi um sistema, pronto. Eu usava os meus, estou uma formação que os outros. Pois. Diz lá, Helena. Gamification, portanto, tem aqui uma data de exemplo. Agora, é um tal jogo em que é impossível dar só utilizar o aluno ou só utilizar o professor. E tem que ser mesmo muito Claro. sério, Obviamente que tem que ter todos os atores. Tenho alguma curiosidade para saber depois, quando isto estiver implementado, e vai estar, ok, quando tiveres, a curiosidade que eu tenho é, quando estiver a jogar, o impacto que vai ter depois na minha vida social, os que me rodeiam, e as pessoas que eu souber que também estão a Exatamente. eu acho que isto depois vai ter impacto positivo nas nossas vidas, em coisinhas muito pequeninas, não é? Claro. E eu acho que é uma nova geração que se cria a partir de agora. Exatamente. E vais entrar no mesmo fenómeno. Trabalho com pessoas, eu quando consigo mais ou menos estar sempre no reforço positivo, porque eu sei que isso funciona. Mas o jogo para mim vai fazer com que alguém também me dê a mim. Que também Exatamente. Que é esse o efeito desgastante que falámos há bocado daqueles que estão à frente de grupos de ativismo, que no fundo tens que alimentar. Eu vou propor uma coisa. Eu ainda tenho só 3 slides para acabar, só mesmo com uma mensagem final. Eu vou propor, para não estarmos a sacrificar os horários de uns e de outros, eu estou disponível depois do encerramento para falar com quem queira falar comigo, mas eu preferia agora, se não se importam, acabamos a parte de perguntas e respostas. E eu só queria deixar uma última metáfora, que é muito parecida com a nossa viagem, que é uma pergunta que eu lanço a todos, que é, de facto é uma imagem espetacular, estar a ver um surfista a fazer um túnel. Deve ser ainda muito mais espetacular estar dentro da onda e poder ver. Mas a minha pergunta é, e se fôssemos a onda? E não preciso de resposta. Muito obrigado a todos por terem cá estado. Estou disponível. Obrigado.